Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 25 de março, refletindo aí sobre os últimos acontecimentos e os pronunciamentos e toda essa situação que vem dividindo opiniões. Uma das coisas que mais me chama a atenção é como a falta do conhecimento específico e a falta de um bom senso para o lado crítico, né, de leituras, informações, ela divide uma nação que culturalmente, né, é muito massa de manobra na mão de políticos e canais de influência. É uma debilidade dos países mais pobres, a gente sabe disso, e vem aí caminhando há anos com uma educação que possa ser libertadora e que possa ser propulsora, né, de pessoas que tenham uma opinião, que contribuam mais para o crescimento de toda a nação, ao invés de dividir em direita e esquerda, ou partidos, ou enfim, grupos que vêm dividindo e enfraquecendo o crescimento do nosso país e, consequentemente, os países de terceiro mundo. Pessoal, eu recorro aqui à palavra de Deus, que é o livro que direciona a minha vida com muita sabedoria e muito crescimento. E pensando em tudo isso que aconteceu, simplesmente como uma forma de divisão de opiniões, em que as pessoas se direcionam na escolha entre viver e proteger a vida, simplesmente com idealismos partidários, políticos. Isso me assustou um pouco, para não dizer bastante, e eu procurei a palavra de Deus num direcionamento. E aí eu estava observando aqui, né? Muitas pessoas têm se baseado em fatos reais e experiências reais e têm trazido para a gente uma dificuldade. E o povo e todo o seu interesse tem feito uma manipulação de uma situação para o seu favor, né? Vemos que uma medida necessária no momento, ela é prolongada, ela é esticada, ela é projetada meses lá na frente, mas realmente o teor e a essência daquela medida, ela não tem sido ouvida, porque antes de qualquer determinismo futuro, nós temos o hoje e o que é necessário hoje, né? Amanhã ele pode ser visto por estatísticas, por comportamentos, por mapeamentos. A gente tem a matemática, a ciência e a evolução para nos trazer isso diariamente como prova em que o próximo passo será determinado para uma semana, para a próxima semana, né? Não estatisticamente há 4, 3 meses lá na frente, promovendo sim o anúncio do caos, de uma quebra. Isso sim, para mim, o anúncio do caos. Quando você toma uma medida determinando um prazo tão prolongado, sim, e de fato parecer que isso sim é a política do caos e não o efeito futuro do atual vírus, o qual a gente está tentando combater. E mais uma vez, voltando aqui para a palavra, eu peguei o texto de Jeremias, e o Jeremias foi um profeta que ele amaldiçoou o próprio nascimento, porque ele era uma pessoa escolhida e ele anunciava a ação de Deus a partir da ira do próprio Deus, quando Israel ele se afasta, né? E aí ele coloca Jeremias para ser o profeta que vai anunciar aquela desgraceira toda. E Jeremias ele foi amaldiçoado por todos os reis. Todo mundo queria a cabeça dele, porque ele era o profeta que anunciava desgraça, né? E lá pelas tantas, lá do capítulo 20 do livro de Jeremias, ele diz assim: por que não me matou antes de eu nascer? Pois assim a barriga de minha mãe teria sido a minha sepultura e nunca teria nascido. Por que eu nasci? Será que foi só para a tristeza e a dor e acabar com minha vida na desgraça? Né? Por quê? Porque ele simplesmente foi tão condenado e tão amaldiçoado
por ser o portador da desgraça, né? Daquilo que viria. E aí, maldito seja o dia que eu nasci, né? Ele mesmo falando. E aí Jesus entra, né? Deus entra em justiça ao seu profeta, né? E aí ele amaldiçoa a nação e diz, olha só, eu vou fazer o que eu disse. E não adianta agora você se bandear para a direita ou para a esquerda, não, porque aquilo que eu disse vai ser cumprido, né? E aí quando entra no capítulo posterior, o rei Zedequias de Judá, né, ele mandou que Pazur, filho de Malquias, fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Maséias, e fizesse o seguinte pedido para Jeremias, quer dizer, mesmo que diante de uma ameaça, eles foram aí sim buscar o auxílio de Jeremias e pediram para Jeremias falar com Deus. Nessa hora eles lembraram que Jeremias tinha acesso a Deus. Peça ao Deus eterno que nos ajude, pois o rei Nabucodonosor da Babilônia está fazendo guerra contra nós. Pode ser que o Eterno faça um milagre em nosso benefício e obrigue ao rei Nabucodonosor a se retirar. Então o Eterno falou comigo e eu disse que levantassem a Zedequias e seguisse a resposta do Eterno, o Deus de Israel. Olha aqui que ele diz: quem vai bater em retirada são os vossos soldados, que Zedequias está pondo na guerra contra o rei da Babilônia, e o seu exército está do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Eu amontoarei as armas dele no centro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com toda a minha força, ira e raiva, e com o meu grande furor. Nessa cidade matarei tudo o que tem vida. Tanto as pessoas como os animais morrerão de uma doença horrível. O rei Zedequias e seus oficiais e as outras pessoas que não morrerem por causa da guerra, ou a fome, ou a doença, todos esses eu deixarei que sejam presos pelo rei Nabucodonosor e pelos outros inimigos que querem matá-los. Nabucodonosor mandará matá-los. Ele não terá nem dó nem piedade de nenhum deles. Eu, o Eterno, falei. Escutem, eu, o Eterno, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nessa cidade será morto na batalha, ou pela fome ou pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônicos, que estão cercando a cidade, não será morto. E essa pessoa vai ganhar. O que ela vai ganhar é escapar com vida. Pois eu resolvi não proteger esta cidade, e sim destruí-la. Ela será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará completamente. Eu, o Eterno, falei. Pessoal, Deus levanta um rei e entrega o povo dele para o inimigo. Simplesmente porque agora ele está irado com o povo que resolveu adorar outros deuses, levantar outros santuários, o povo que se rebelou, o povo que esqueceu quem é que manda. Então, é às vezes muito louco compreender isso, mas há muita sabedoria nesse entendimento. Porque quando Deus, Pai, ele entra para agir com a lei do Velho Testamento, porque Jesus, ele veio para te reconciliar com o Pai e te salvar da lei mediante a sua santificação, a sua renovação, ao seu desligamento do pecado. Mas quando o pecado está presente, aí a lei ela é invocada e ela é presente.
E aí a gente está debaixo da lei. Então, pessoal, reflitam sobre isso, que o tratamento de Deus agora é com o povo que negou, que transgrediu a lei. O povo que adorou outros deuses, que criou para si outras adorações. E que agora eles podem até clamar, mas que o Senhor, por decisão dele, pode te entregar na mão do inimigo. Ele pode te entregar para a morte na mão do inimigo. Ou pela guerra, ou pela fome, ou pela peste. E se você não morrer dessa outra forma, ele pode te matar de uma outra forma. Simplesmente porque ele é Deus. Porque ele é o dono, ele é o Criador, ele é o dono da vida. E a soberba humana, ela tem que ser colocada no lugar dela. É muito difícil falar disso, porque ninguém quer ser o profeta da desgraça. Ninguém quer ser aquele que transmite a notícia da tragédia. E muitos de nós estamos negligenciando aqueles que têm sido boca de Deus para nós. Não estou aqui também para ser a profeta da desgraça e nem trazer a desgraça, mas só uma palavra de reflexão para nos recolhermos ao nosso lugar, ao nosso pequeno lugar e pensarmos um pouco naquilo que temos pronunciado nas redes sociais, nas opiniões que temos emitido, no papel de juiz que temos feito, que não é nosso. Muitas vezes até queremos fazer o papel de Deus na história. Que sejamos humildes o suficiente para ouvir o Espírito Santo e conciliar tudo o que tem acontecido para que permaneçamos vivos. É o que eu espero para todos nós. A paz do Senhor Jesus e a sabedoria para que nós possamos fazer as melhores escolhas nesses tempos bem difíceis. Grande abraço.